Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 93. Essa sessão ela é incrível, vai ser muito bom estudar. E ela é todinha essa semana, né? Nós não vamos estudar duas, três sessões, não. Somente a sessão 93 aqui, então vai ser bom. Hoje a gente vai estudar ela aqui, ó, do versículo 1 ao versículo 5, dando mais ênfase ali no aprendizado dentro desses versículos, tá bom? Então vamos lá para o contexto histórico aqui, rapidinho, tá bom? Dessa sessão aqui. Essa sessão aqui, ela nos revela, né, a natureza de Cristo e também vai revelar a nossa própria natureza, né? Algo bem interessante também. É, o Estava no dia 27 de fevereiro de 1833, no mesmo dia que foi recebida a palavra de sabedoria. É, um irmão, ele cantou o hino, né? Era David W. Petch, né? Eu não sei falar direito o último nome dele ali. Petch. Ele cantou um hino inspirado, né? Só que ele cantou esse hino numa língua desconhecida. Aí uma das pessoas traduziu, né, esse hino na época lá, tá bom? Interpretou esse hino, né? Se eu não me engano, foi Sid Higdon, né? Tava lá também. Então eles estavam nessa sala, que é justamente a escola dos profetas, na qual eles estudavam conhecimento secular, estudava o hebraico, estudava o grego, estudava outros assuntos, conforme o senhor falou, que era para estudar todos os assuntos, mas também estudavam as escrituras. E aí, essa pessoa inspirada aqui, né, o David W. Petch, né, ele cantou um hino, tá bom, em língua desconhecida. E provavelmente era Sid Higdon, estava lá, e ele traduziu, ele interpretou esse hino para todos os presentes. Estavam lá nessa sala cerca de 15 a 20 pessoas nessa sala, quando teve essa manifestação do Espírito, né? E foi nesse mesmo dia que recebeu a palavra de sabedoria. E esse hino, né, na interpretação, veio que era um hino de Enoque, e falava da vida pré-mortal, né? E isso trouxe ali, né, e outros artigos, né, que Joseph Smith também estava traduzindo, né, o Velho Testamento, outras coisas também que falava de uma vida pré-mortal. E isso trouxe ali para eles, né, grandes ensinamentos e também perguntas, né, como que era essa vida, essas coisas, tá bom? Então, esse acontecimento foi no dia 27 de fevereiro de 1833. 3 meses depois, né, o Senhor deixa eles trabalhar na mente ali o que seria isso. 3 meses depois, então é recebido essa revelação aqui de Doutrina e Convênio, seção 93, trazendo mais luz e conhecimento sobre esse assunto. Então a gente vai ter a oportunidade de estudarmos aqui juntos, tá bom? Essa sessão aqui. Então a sessão 93 de Doutrina e Convênio foi uma revelação dada a Joseph Smith no dia 6 de maio de 1833. Então vamos diretamente aqui para a revelação. Antes de entrar no versículo 1 aqui, eu peguei uma frase, né, de Joseph Smith ensinando algumas coisas aqui. E aí eu quero compartilhar com vocês. Esse ensinamento dele aqui, de Joseph Smith, está lá em Presidentes da Igreja, né, Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, no livro de Joseph Smith, que é de 2007, né? Então não é aquele antigo Ensinamentos de Joseph Smith, é daquele da coleção, né? Ensinamentos dos Presidentes da Igreja. Lá na página 280 tem essa frase aqui de Joseph Smith, dizendo, ó, quando subimos uma escada, somos obrigados a começar de baixo e subir degrau por degrau, até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho. Devemos começar com o primeiro e continuar subindo até que tenhamos aprendido todos os princípios da exaltação. Então, ele compara, né, para nós chegarmos na exaltação degrau por degrau. Por que eu comecei com essa frase? Porque justamente Doutrina e Convênio 93 aqui, ele nos ensina degraus, tá bom? Para a gente alcançar a nossa exaltação também. Então vamos começar aqui no versículo 1, diz assim, Doutrina e Convênio 93, versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados vier a mim, invocar o meu nome e obedecer a minha voz,
e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Então aqui tem 5 passos, vamos colocar assim como 5 degraus da escada, com uma promessa. Então é uma promessa condicional. Se você fazer isso, você vai receber isso aqui, né? Qual que é a bênção aqui? A bênção é receber a face do Senhor e saber que Ele é, né? Aqui ele usa a frase eu sou, que é o mesmo eu sou lá no Velho Testamento, né? Quando Deus aparece a Moisés. Ele se revela a Moisés com esse nome, o eu sou. Então, é Cristo aparecer como Deus, é uma ministração. E esse aparecer aqui não é somente uma visão que a pessoa vai ter, né? É realmente uma ministração para aprender coisa. Cristo nos ensina, tá bom? Então, aqui a gente viu alguns degraus, né? E aí nós vamos falar sobre isso aqui. Então, ele colocou aqui uma promessa com 5 passos para alcançar essa promessa. O que nós precisamos para receber Deus, né? Para ver Deus e saber que Ele é, ser ministrado por Ele, como outras promessas, né? De receber o segundo Consolador e assim por diante. Aqui, então, seria abandonar os pecados, né? O primeiro degrau. O segundo degrau, vir a Cristo, invocar o seu nome, obedecer a sua voz e guardar os seus mandamentos, né? E a promessa, conforme falamos aqui, ela é condicional a fazer essas coisas. Não dá para fazer algumas e ser seletivos, né? Aqui está falando de todos esses passos, galgar todos esses degraus para que possamos ver a face do Senhor, tá bom? Aqui, continuando aqui, vou falar na prática o que seria esses degraus aqui então, né? O primeiro degrau aqui, quando ele fala abandonar os pecados, como na prática isso funciona para nós? Arrependimento, tá bom? E arrependimento é arrependimento específico, né? Não é para a gente orar assim, Senhor, perdoe todos os meus pecados, está sendo muito abrangente. A gente tem que pensar realmente no que a gente fez, tá bom? E o que nós precisamos melhorar e procurar se arrepender. Arrependimento é mudança, mudar, tá bom? Então é isso. O segundo degrau aqui, né, seria vir a Cristo. Como nós podemos ir a Cristo? Uma das maneiras é estudando as Escrituras, buscando a Deus por meio das Escrituras, e também o sacramento. Tomando o sacramento, a gente está indo a Cristo, né? Então, se você vai tomar o sacramento, você está indo na igreja. Então, essa é uma das maneiras de ir a Cristo. O terceiro degrau aqui, invocar o seu nome, né? Já que na prática significa fazer orações sinceras, tá bom? E também inclui aí, né, outras maneiras de fazer oração, como cantar louvores, hinos, tudo isso é uma prece a Deus, né? Então, é válido aí na prática para nós. O quarto degrau aqui, obedecer a sua voz. Aqui já implica em revelação pessoal. Na prática, então, significa seguir as impressões que o Espírito nos dá hoje. É o que o Senhor nos dá inspiração a gente seguir. Pediu para ligar alguém, para ligar para alguém, liga, chama a pessoa, convida para ir para a igreja, e assim por diante. É seguir a impressão do Espírito, tá bom? Seria obedecer sua voz aqui. E o quinto, guardar os seus mandamentos, que significa ser fiel, fidelidade aos convênios que nós fazemos. Então, esses são aí os 5 passos, né? Então, assim como Joseph Smith ensinou, que nós devemos subir, né, os degrau por degrau, até alcançar a exaltação, mostra também que esses degraus é o caminho do arrependimento, né? Ir até Cristo, oração, obedecer e ter união. Vamos lá aqui para a Doutrina e Convênio 93, no versículo 2. Aqui diz assim: E que eu sou a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo, né? Tem escrituras semelhantes a essa aqui, né? Que é lá em João 1, capítulo 1, versículo 9, e também Moroni 7, do 16 ao 19, inclui isso aqui, né? De que Cristo ele é a luz que ilumina todas as pessoas, né? Aliás, é a luz que dá vida a todas as coisas, tá bom? E é isso, né? Não tem muito o que falar aqui. Ele é essa luz, é a luz de Cristo que todo que nasce tem essa luz que nos ajuda a discernir o bem do mal. Então, ele está falando dessa luz aqui. O versículo 3 aqui diz assim:
e que eu estou no Pai e o Pai em mim, e o Pai e eu somos um, né? Ensinando aqui a linguagem da união, da vontade, na prática para nós, como nós também, né? Porque aqui está ensinando nós chegar a essa exaltação, chegar a ser como o Senhor é. Então nós também devemos ser um com o Senhor. Não, em nossas orações é alinhar a vontade de Deus com a nossa, né? Repare que não é pegar a minha vontade e alinhar com a de Deus, né? É a vontade de Deus alinhar com a nossa. Ou seja, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tá bom? A gente deve fazer a vontade de Deus. Então aqui, quando diz aqui sobre essa aplicação aqui, ó, eu coloquei aqui uma pergunta. Pergunte se as minhas decisões, né, elas estão de acordo com a vontade do Pai. Foi o que eu estava compartilhando aqui. Vamos para o versículo 4 aqui, diz assim, Doutrina e Convênio 93, 4. O Pai, porque me deu da testemunha, me deu da sua plenitude. E o Filho, porque estive no mundo e fiz carne no meu tabernáculo e habitei entre os filhos dos homens. Então aqui está falando dos dois títulos de Cristo, né? De Pai e Filho aqui, tá bom? Então aqui os dois títulos, né? Ele explica que é o Pai. Por que ele é o Pai? Porque ele recebeu da fonte da plenitude. Ele é a vida, a glória, a verdade, tá bom? Então ele se torna o Pai aqui. O Filho, ele fala da condescendência, da encarnação de Cristo. Não, essa palavra, né, a gente costuma não usar muito, encarnação. Vem da palavra carne, né, da gente, significa que Cristo encarnou, ele veio num tabernáculo, ele nasceu num corpo humano, isso que é encarnar. Não confunda com reencarnação. Reencarnação não faz parte da doutrina da nossa igreja, tá bom? Nós não acreditamos na reencarnação, que é a pessoa morreu, nasce de novo em outro corpo, morreu, nasce de novo em outro corpo. Alguns vão até além, né? Morreu, vai nascer no corpo de um cachorro e fica nesse ciclo aí, né? E nós não acreditamos nessa doutrina aí. Aqui está falando de não reencarnação, tá bom? A palavra que eu li aqui é encarnação, que é a pessoa entrar no corpo. Aliás, nós também somos encarnados, né? Porque essa sessão de 93 aqui do Doutrina e Convênio vai ensinar que nós também já existíamos antes com Deus, né? E nós nascemos nessa terra, tá bom? Nascemos aqui por meio do nascimento natural. Então nós encarnamos, é isso que significa encarnar, né? Ou tabernacular, também como Jesus Cristo chama. Bom, aqui então, no versículo 5, o último versículo que eu vou ler hoje aqui, né, do estudo, diz assim, ó. E estive no mundo e recebi de meu Pai, e as obras dele foram claramente manifestadas. Então, Cristo, ele mostra que ele age como um espelho, né? Ele reflete Cristo. Então, Cristo, ele reflete o Pai Celestial. Ele sempre fez a vontade de Deus, tá bom? Então, nós devemos refletir a imagem de Cristo. Isso significa como um espelho mesmo. Então, esse refletir é fazer a mesma coisa. Então, assim como Cristo agiu aqui na Terra e fez as coisas, nós também devemos fazer. E uma das coisas que ele fez foi obedecer em todas as coisas o Pai Celestial. E é isso que nós devemos fazer, tá bom? Bom, eu peguei aqui uma comparação para nós, tá bom? Sobre essa parte da escada, né, sobre o degraus aqui, que Joseph Smith fala que nós devemos galgar, né, degrau por degrau. Nessa sessão a gente vai ver que vai falar também sobre que Cristo, né, ele cresceu de graça em graça, degrau em degrau, e que é isso que nós devemos fazer, degrau por degrau, como uma escada, subir degrau por degrau, como Joseph Smith compartilhou. E aí eu peguei aqui no livro de Gênesis, né, justamente aqui em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 19, nós vemos lá Jacó, né, ele está indo para uma terra lá que ele vai buscar uma esposa para ele, né, ele vai acabar se casando lá com, com Raquel, e o que acontece? Quando ele está indo lá, ele, no meio do caminho, ele tem um sonho, ele está sozinho, e ele tem um sonho, e ele vê nesse sonho uma escada que vai da terra até o céu, né?
E os anjos desciam e subiam por essa escada. E no topo da escada, lá em cima, ele vê o Senhor. E ali o Senhor faz algumas promessas para ele. Tá bom? Esse não foi um sonho comum, foi uma revelação. Então, quando ele se desperta dessa revelação ali, ele acorda, ele pega uma pedra e marca aquele local, porque ele fala que aquele local não é outro lugar do que Betel. E Betel, no hebraico, significa casa de Deus, tá bom? Isso é uma referência ao templo. Então, ali se torna um templo. Isso, quando ele está indo, ali né, nesse convênio, nessa revelação que ele recebe, ele faz inclusive convênio de obedecer a lei do dízimo, ele faz convênios com Deus, e ele vai para a terra lá, né, para buscar a esposa dele, ele vai passar lá um pouco mais de 14 anos lá, trabalhando e casando, bom, enfim. Quando ele volta pelo mesmo caminho, nesse mesmo lugar, ele vai ter um anjo de Deus ali, né? E aí é dito que ele tem uma luta ali com o anjo de Deus, inclusive é ali que o Senhor dá um novo nome a ele, uma referência novamente ao templo, né? Então, ele, na segunda vez, ele faz ali convênios com Deus, esse anjo ali está com ele, e ele é abençoado, fazendo convênio com Deus ali, tá bom? Então, no mesmo lugar. Então, aqui, essas escadas que Jacó, né, sonhou, que era para chegar na exaltação, que o Senhor fez convênio com ele, também se compara ao templo, tá bom? Ao entrarmos no templo, os convênios que nós fazemos com o Senhor são degraus para que nós possamos alcançar a exaltação também, tá bom? Então, essa sessão a gente vai estudar um pouquinho mais para o meio da semana aqui, né, sobre esses significados, né, de como crescer de graça em graça, da nossa vida pré-mortal. É uma palavra que a gente pode sempre falar vida pré-mortal, mas não pré-existência, porque a gente já existia, né? Então, não é muito certo falar pré-existência. A gente usa o termo pré-mortal, que é antes da vida mortal, tá bom? Então, essa sessão vai ensinar sobre Cristo na vida pré-mortal e também sobre nós na vida pré-mortal, tá bom? Então, estou muito animado para compartilhar essas escrituras e saber como nós podemos progredir. É isso, né? É isso que Joseph Smith ensinou. Nós podemos progredir de um grau menor para um grau maior, evoluir, né? Nós estamos aqui justamente para evoluir. Então, finalizando aqui, ó, a escada de Jacó era um símbolo, tá bom? E o templo, ele é uma realidade, uma escada que mostra o caminho. Os convênios do templo são os degraus para nos levar à presença do Pai Celestial, como começou o versículo, né? De nós entrarmos na presença de Deus e ver a face de Deus e saber que Ele é, ou seja, saber que eu sou, né? Como colocou lá na escritura. Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.